toda a honra e toda a glória. Existe aquela série Quem Ama, né? Existe? Vários vezes. Eu lembrei muito daqueles dizeres. E eu não concordo com aquele que diz assim: amar é amar e dizer obrigado. Na verdade, irmãos, amar é dizer sempre obrigado, porque Deus te permite amar você. E Deus te faz sentir que sou extremamente amado por você. Isso para mim é tudo. Os irmãos superam ano após ano. Contáveis de irmãos, eu creio que eu me confundo com todas as coisas. Eu não sei se eu vou chegar na ordem, terça-feira, vou chegar com ele na mão, assim, para algumas coisas. Porque eu comprou, assim, não, aqui não me deu tudo, porque eu pastor. Irmãos, eu passei igual o garoto, né? Eu não ando assim. Mas, irmão, essa carta aqui, eu ainda tenho lá no meu arquivo, não trabalhava no Brasil, algumas cartas assim, com muitas assinaturas. Tem uma lá que misericórdia, tá lá, me chama até de velho. E é uma que me chama de velho maluco. E você está estudando teologia, então é maluco. E a gente, ele falou isso então, com muito carinho, não luta, mas aquela coisa aí, olha luta aí, mas Deus me chama assim. E eu vou guardar com muito carinho os meus arquivos, tá bom? Muito carinho mesmo. Nossa, muito obrigado a essa igreja toda. Mas eu não seria pastor sem duas coisas. Eu não seria pastor sem Dona Léia. E seria impossível para mim ser pastor sem ela. E o irmão Renato que hoje queria apontar, eu pensei assim, pastor, então tem uma calça jeans que eu nunca usei, comprei por 2 meses. Eu ponho de calça jeans, e no lugar de pastor, eu ganhei, que a questão foi feita até 15 de abril, foi feita até 15 de abril. E quem fez até 15 de abril ganhou uma camisa. E eu vou para a camisa do pastor da igreja, ele alegre assim, não vai mesmo, não. Você vai colocar o terno mais bonito, né? Mas todos os ternos são bonitos. Não, você vai colocar mais bonito. Você não tem vaidade por fora. Até tem por dentro, isso mesmo. Mas vai colocar o terno que a igreja quer dizer que quer fora. Então, se terno eu estou vestindo de pastor, é verdade? E a igreja gosta de dizer que terno, é dizer do pastor, e você sabe que é lá. E eu falei, sim, senhora. Irmão, o Senhor Deus que sim, senhora, permite a pele estar limpa, conservada, envelhecer, não tem arranhões, não tem hematomas, Deus não pode ter Deus, não tem hematomas, através de sim, senhora, que a gente evita tudo isso. Mas essa igreja receba nossa eterna gratidão. Há algum tempo atrás eu preguei como eu gostaria de ser lembrado. E alguém perguntou assim, o pastor está doente, o pastor está indo embora. Nem doente, nem indo embora. Mas a mão de você, como nunca, irmão, e vencendo todas as batalhas. Vamos ver a Bíblia, Atos 16 a 18. Vai aparecer aqui. Atos 16, de 16 a 18. Você consegue ver? Consegue? Consegue ver aqui contar? Você contar todo detalhe? Isso, reverente, nós estamos desde que saímos de casa para ver esse local do povo. Amém? Isso é referência, não tem intenção. Mas vamos então ver todos juntos. E aconteceu que, indo nós na oração, nos saiu ao encontro de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguiu a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus
Cristo, firmando que saia dela, e na mesma hora saiu. Pode cantar, querido. Uma igreja ficou sem pastor. Aliás, eu quero dizer uma coisa para os irmãos hoje. Eu sempre prego para os irmãos e prego para mim, tá? Está para entender? Eu sempre prego para os irmãos, mas prego também para mim. Eu acho que prego primeiro para mim, depois prego para os irmãos. Não, eu prego simultaneamente para os irmãos e para mim. Porque o Espírito de Deus trabalha em nossos corações. Mas uma igreja ficou sem pastor. E aí os irmãos não sabiam o que fazer. Ouviam rumores. A pastora assim, a pastora desse jeito. E nós queremos um pastor bom. Aí ele resolveu ir ao seminário. Encontraram o reitor do seminário. E lá chegando aquele pastor, reitor do seminário, um adulto diferente, recebeu aquele diácono na sua sala e perguntou: que tipo de pastor é o que vocês querem? Que tipo de pastor? E os irmãos começaram a olhar um para o outro e não sabiam falar. Mas entre eles havia um irmão, um diácono, muito avançado em idades, que andava com uma relativa dificuldade, precisava até ser amparado para subir a escada, e ele disse assim: senhor reitor, nós queremos um pastor que no público suas mãos toquem os céus, para que Deus dos céus nos abençoe, mas que quando ele esteja entre nós, as suas mãos nos toquem de tal maneira que os nossos corações sejam aquecidos. Amém? Amém. Vocês querem esse pastor? Amém. Querem ou não? Amém. Eu vou perguntar de novo. Vocês querem dizer um amém? Vocês querem esse pastor? Amém. Eu quero essa igreja. Amém. Eu quero a igreja que quer esse pastor. E por isso, irmãos, esse texto vai nos mostrar que quem toca no coração da igreja é Deus. Não é a igreja que toca o coração de Deus, mas Deus é que toca o nosso coração e que nos dá uma vivência agradável, perfeita? Não. Mas agradável, gostosa. Irmão, qual é o principal tempero da Bahia? Quem sabe dizer? Pimenta. Pimenta. Pimenta é gostoso? É. Ela faz o quê? Arde. Arde. Mas, irmão, o baiano diz que é gostoso. E quando eu estou dizendo agradável, pode ser até apimentado, mas gostoso. Tudo bem? Às vezes é apimentado, mas é o quê? Gostoso. Por isso, irmão, para nós sermos esse pastor, que também é uma igreja, e sermos essa igreja que Deus toca no coração, olhando para esse texto, nós vemos que é necessário, imprescindível, ser vigilante. Por que vigilante, irmão? O versículo 16 do texto que nós lemos, o primeiro versículo, ele vai voltar ali para a gente ver. Olha o que ele diz, esse é o 18, né? Volta para o 16 primeiro. Olha o que o 16 diz. E aconteceu que, indo nós a... O propósito era bom? Era bom o propósito, irmão? Indo à oração, a igreja tem que ir à oração. O meu sonho é dividir essa igreja em pelo menos 8 cultos de oração por semana nos lares, na quinta-feira ou na sexta. O dia que não der trabalho na igreja, nós começarmos a termos outros locais para termos cultos simultâneos de oração. Amém. E quando nós oramos, irmão, Deus atende as nossas orações. Os céus trabalham. Deus coloca aqueles anjos todos para trabalharem. E não pensa que tem pouco, não, hein? E não pensa que a coisa é muito fácil. Um anjo só numa noite matou 185 mil soldados do exército sírio. É imaginou que Deus manda 200 naqueles lugares, irmão? É sério. Devemos orar ou não?
Mas olha o motivo de sermos vigilantes. E aconteceu que indo nós da oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Irmão, como eles colocaram no coração o desejo vivo da oração, o primeiro que quis encontrá-los foi o inimigo. É o inimigo. E nós temos o hábito de sermos descuidados. Nós vamos à oração, aí não precisamos ter o quê? Muito cuidado. Às vezes vamos brincando, alguém conta até um caso engraçado, e às vezes com palavras de dúbia interpretação. E se você não rir, eles vão dizer, mas esse pastor é careta. Mas nós não estamos vindo à oração. É preciso ser vigilante, irmão. Vigilante mesmo. O texto mostra que a moça possessa saiu ao encontro. Um outro texto nos mostra que quando Jesus atravessa o mar da Galileia, ou de Genezaré, que nós dizemos que é a mesma coisa, ele chega em Gadara, e havia ali um homem possesso, um evangelho que diz que eram dois, não me lembro qual, e aqueles dois homens eram possessos por uma legião de demônios, e eles não podiam nem ficar presos com cadeias, com correntes, eles despedaçavam tudo. Eles viviam num cemitério. Irmãos, aquela pessoa ou aquelas duas pessoas eram tão escravizadas que viviam num lugar onde o corpo se deteriora. Desculpa o que eu vou falar. Cheira mal. Pede muito. Mas ali que o Espírito Maligno colocava ele. E quando Jesus então os expulsa, eles têm autorização para entrar nos corpos e faz o que, irmão? Se precipitam pelo abismo, morre, mais de 8 mil corpos. E legião é mais de 6 mil demônios. Mas esses demônios saíram ao encontro do Senhor Jesus. Mateus 4, não coloquei no texto para ler, preciso, a citação. Irmão, Mateus 4 diz que Jesus, iniciando o seu ministério, ele foi até o deserto e ele orou e jejuou quantos dias? 40 dias. E depois de 40 dias, quem foi que chegou lá e foi ao encontro dele? O tentador. Quem foi? O tentador, o diabo. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com ele, porque ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E não pode o membro dessa igreja ser tragado por ele. Em nome de Jesus, está repreendido. Amém. Glória a Deus. Aqui não há lugar para ele, mas nós precisamos ser vigilantes. Há um ditado popular que diz, não sei quem inventou, porque ditados dizem, semana passada eu falei no versículo bíblico como ditado. Eu não sabendo aonde está, irmão, se tem tendo dúvidas, eu não posso afirmar como ditado é. E o irmão falou na porta, pastor, ditado é versículo. E eu disse, quando eu não tenho endereço com certeza, eu cito como ditado. Porque não posso citar a palavra de Deus com dúvidas. Mas há um ditado que diz que para encontrar o inimigo, não precisa madrugar. Ele está disponível para manter emboscada a qualquer hora. Ele aproveita toda e qualquer oportunidade como predador. Quem não vigia, seja através das suas palavras, aquilo que eu falei, alguns irmãos vão andando juntos e de repente falam uma palavra maliciosa, uma palavra às vezes feia, ou uma palavra de um irmão ou de uma irmã, e aquilo acaba trazendo uma amargor tão grande. É necessário vigiar aquilo que se fala. É necessário, se eu vou falar aquilo para outra pessoa, e aquilo vai trazer mal-estar, eu não falo. Eu sou dono da palavra antes de falar. Mas depois que eu falar, eu sou o quê? Escravo da palavra. E o pior, eu fico até em falta com quem? Deus. Com Deus. Mas, irmão, vamos continuar, não só na palavra, mas é preciso vigiar os nossos pensamentos. Pode dizer que ninguém tem pensamento bonitinho aqui?
carro vindo de você, né? A moto que pegou o pai Valdir, dá vontade de pegar uma pedrinha em cima? Acertar onde? A cabeça? Irmão, já só pensamento. Acabou, tira dali, quer não, Deus me tira. Mas tem gente que permite que esse pensamento de vingança fique dentro do coração e vai alimentando, a ponto de encher o coração de uma vingança amarga, cruel. E alguém diz que vingança é o que mesmo? É o veneno que a gente bebe, esperando que o outro morra. Irmãos, eu vou dizer até um ditado popular. Diz que ninguém fraca de urubu mata cavalo morto, salvado. Então nada de vingança. Esvazie a galeria dos maus pensamentos. Acaba com esse depósito de maus pensamentos. Fecha essa porta, ou então larga essa parede. Não abra no seu coração uma janela para que maus pensamentos se instalem ali. Seja vigilante. Amém? Amém. O nome disso, quando guardamos o nosso pensamento, é dolo. E todo crime doloso, todo pecado doloso, primeiro, antes de vir à existência, ele vem do pensamento. Eu já disse que ele vem do coração. Até o sábio Salomão diz que o coração é enganoso. Precisamos então ter cuidado com o que pensamos. Mas e os nossos atos? Precisamos ter todo cuidado com os nossos atos. Antigamente as nossas crianças cantavam, eu gostaria que voltassem a cantar. É muito, irmão, educativo. Não fala educativo, né? É pedagógico. Né? Não é mais famoso falar assim, irmã Rosita, é pedagógico. Cantar com as crianças assim. Adorinho do viver, adorinho do viver. E o tal do amor do céu está olhando para você. Mas depois ele repete: cuidado um pouquinho no que fala. Irmão, quero dizer o que tem, deixa eu ver aqui. Está bem, faz coisas aí. Não era do tempo da maioria, não. Era ou não era? Veste cantou isso do tempo de menina? Cantou na telemarca. Cantou. Viu de certo, você cantou isso. E digo mais, ainda cantava fazendo assim, lembra? Irmão, é verdade. Mas ser vigilante é ter cuidado no que olha, no que fala e ter cuidado no que pensa. Porque todos aqueles que fazem isso recebem discernimento e eles veem quem está vindo ao encontro. Se é um leão de boca aberta para nos fazer errar, esse que foi o encontro de Paulo, Silas, Cocorrupes, esse que foi o encontro de Jesus em Gadara, foi o encontro de Jesus no início do seu ministério. Eles vieram ao nosso encontro, nós estamos prontos para dizer um não bem grande para ele. Amém? Glória a Deus. Queremos ser essa igreja que Deus coloca a mão e toca no coração dela, que Deus aquece o coração. Nós precisamos ser vigilantes para não sermos participantes da obra do inimigo. Você quer ser essa igreja? Eu quero ser essa igreja. Amém. Eu quero ser todo com essa igreja. Eu quero ser o pastor dessa igreja. Amém. Eu quero ser o pastor dessa igreja. Deus acabou para ele. Mas, irmãos, esse texto nos mostra também que além de vigilância, é preciso saber trabalhar o nosso ego. Você sabe que é ego? O que você quer ajudar a gente dizendo que é ego? Aquele centro do nosso ser, né? Ao limite do ego e do superego. Isso aí é trabalhar muito perdido, porque trabalha, você está estudando. O farmácia não faz isso não, as escolas de psicanálise, muito pouco, ideologia se faz. Pouco se faz. Mas vamos lá. Você está coisas também, irmão. O ego é o nosso centro. Então, quando alguém diz assim, você está bonito, você gosta de ouvir? Amém. Gosta ou não, irmão? Amém. Foi a mulher que não gosta de ouvir. Você está linda. Quem não gosta diz amém. Ué, quem gosta diz amém. Amém. Mas nós precisamos trabalhar com humildade e os elogios. O versículo 17 vai nos mostrar isso. Irmão,
Olha bem, trabalhar com humildade e os elogios. Olha o que os elogios nos mostram, irmão. Versículo 17. Esta, a mulher profeta, a moça profeta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são o quê? Irmão, diz isso, o quê? Incha. Você quer dizer que você anuncia o caminho da salvação? Incha o quê? Ficou incha. Como você vai ler? Ficou aquele pastor. Pastor, escuta pastor, né? Pastor, recebe pastor. Incha. Irmão, cuidado, irmão. Tudo que vem do inimigo nos incomoda. Aqui a verdade, quando vem dele, cheira mal. Porque isso era verdade. Paulo e Silas eram homens que anunciavam o caminho da salvação. Eram servos dos Deus Altíssimos. Mas aquilo incomodava, irmão. Tem elogio e é terrível, não tem? Aquela mulher cuidada. Mal. Ninguém diz que ela é bonita. Ninguém diz que ela é cheirosa. Ninguém diz que o cabelo está tão bonito. Mas aí o malandro, viajando no trem, no ônibus, chega no ouvido dela e diz assim: já estou por esse lugar, só para sentir o teu cheiro. Irmão, a mulher de coração da trouxa, que eu vou te dizer uma coisa, mas a mulher. E ele fala duas vezes, na segunda e na terça. Na quarta, ele diz assim: esse cheiro só pode ser de coisa boa. Ai! Às vezes eu vou nem banho, não, de manhã, só porque eu não faço do malandro. Não é isso? Mas ele vai dizendo, irmão, e depois ele começa a dizer assim: você é uma mulher linda, poderosa. Escuta aqui, alguns caras que querem ser pesquisados, eles ainda arrastam a voz. Gostosa. Irmão, cuidado com esse tipo de coisa. Pode provocar sentimentos que mexam com a vaidade, com a beleza feminina. Irmão, as mulheres precisam saber trabalhar nos elogios. Mulher só recebe elogio do seu marido. Às vezes o pastor olha e diz assim: pô, meu filho está puxada, né? Hoje, está puxada. Eu faço de alforro toda semana. Eu olho para aquela loja, eu vejo minha linda ovelha, está aqui no primeiro bloco. Aí eu passo para o jornal, passo para os pastores, para a menina ali, minha ovelha. Amém. É lindo da igreja, olha que ela é bonita. Aí as duas novas não existem que feia. É ainda mais bonita. Mas eu posso dizer como pastor, irmão, as irmãs são lindas, os irmãos são lindos. Nós estamos comprando gente aqui, está comprando gente também, comprando um tratamento desde 2009. Aqui parece que é normal, é possível, ainda vai levar o definitivo. Mas, irmão, está fazendo longo. Cuidado, irmão, com esse elogio. Paulo e Silas começaram a se sentir, o quê? Incomodados, embora verdadeiros. E quando alguém diz que você é bonita, cheirosa, arrumada, poderosa, gostosa, está falando a verdade. Porque você ser de Deus é tudo isso. Mas os homens também precisam ter cuidado, irmão. Às vezes, o inimigo coloca uma mulher para dizer assim: morou, né? Não leva a mão, não, mexe com Cristo, qualquer um. Se o cara for careca e ela passar a mão assim na cabeça e dizer assim: puxa vida, daí é tudo por um mano desse, careca assim, bonito para você. Irmão, acha que é cabelo de careca. Porque o coração do cara se derrete. Mas isso é perigoso, irmão. Porque o homem, o ego dele, o leva para a personalidade. E ele gosta de se sentir homem. Às vezes ele é um herói que mata uma única barata ou uma única lagartixa. Lembra de uma mensagem do jornal? Mulher tem medo de barata, barata é de rato, rato de gato, gato de cachorro, cachorro de homem, homem de mulher. E mulher que é barata de morro. Tem sim, tanto não, tem sim. Olha só, irmão. Todo homem, o mais bravo que ele seja. Aliás,
Há uma música que diz, música popular assim, acaba a alegria de um homem quando a mulher que ele ama Vai embora. e até o mais valente dos homens Chora. Então não dá para discutir isso, irmão. Até o cantoreiro popular fala isso. Mas, quando o elogio para o homem mexe com a personalidade dele, começa a trazer independência. E até independência espiritual. Ele começa a se sentir forte. Ele olha para o pastor e diz assim, não, o pastor é o homem de Deus, que aconselha. Não, eu sou o cara, não preciso nem de Deus, eu preciso do pastor. Ele já começa a se sentir forte. Hoje não preciso mais lutar, isso que ele igreja. Olha como é que Deus me fez. Ele fez, agora eu vou aproveitar a vida. Irmão, já foi o coração. Nós devemos aprender a trabalhar isso, irmão, porque embora esse elogio fosse verdadeiro, esse elogio seria usado como uma grave acusação contra a equipe de evangelista Paulo, Silas, Dr. Lucas e outros que estivessem com eles, porque os judeus, os maiores perseguidores do Evangelho, nos memórias da igreja, eles queriam deixar isso crescer bastante. O inimigo queria que essa acusação, embora verdadeira, crescesse para que eles produzissem um tumulto naquela cidade, e esse tumulto, irmão, faria com que atrairia os romanos para prender os missionários e acusá-los. Aliás, eles foram acusados disso, porque a menina perdendo aquele demônio nela, não adivinhou mais nada, e eles foram denunciados, foram tumulto e foram presos. Mas Paulo expulsou, deixou a menina livre. E isso, irmão, seguia a política de Roma. Sabe o que Roma interpretava? Estou falando sério. Roma dá a impressão que até o Brasil, pão e circo, tendo comida, barriguinha cheia, e tendo arena para a gente ver libertadores, outras loucuras, o povo que vive aqui, quem se revela, irmão? Nosso país tem Copa do Mundo, tem mais. Tem vários outros aí, várias competições. Vamos se divertir. O que mais? Tem que dar base. Vamos visitar seca agora? Pouca família. Então, irmão, quem não pode, ganha e tal. O povo está de barriguinha cheia e está com diversão. Ninguém se revela. Eles não queriam, irmão, religiões que causassem tumulto. Mas Paulo trabalhou tão bem nisso, a questão de ser elogiado, de saber que aquilo vinha do inimigo, que ele não se sentiu lisonjeado em momento nenhum, porque tudo que vem do inimigo incomoda. Irmão, ele é tão humilde, que quando ele fala a verdade, ele fala com a proposta maligna. Não acreditem nele! Falar que você é bonito, falar que você é linda. Mas tem que terminar aí. E tem que dizer, você gostaria de repetir isso do meu marido? Como é que ele é? Irmão, ele pode ser menor do que eu. Dá uma aumentada no cara, só que ele bota um salto alto de 20 centímetros, ele fica um negão de 2 metros. Mas se não tem graça, segue o seu caminho. E acaba a brincadeira. E como acaba? Precisamos aprender a trabalhar os elogios dos nossos erros de tal maneira que não haja brecha para a atuação maligna. Amém? Amém. Fazendo isso, seremos a igreja com os corações agradecidos pelo Senhor. Deus estará tocando nos nossos corações. Amém.